Muito bem, pessoal. Vamos agora falar um pouco sobre a Lei de Drogas. A Lei de Drogas é a Lei 11.343 de 2006. E essa lei ela veio em 2006 revogar as duas leis anteriores que tratavam do assunto e dar um tratamento mais amplo à questão das drogas, ou seja, dar um tratamento mais suficiente a essa questão. Então a gente tinha duas leis tratando do assunto, uma que tratava da parte de direito material, que era a Lei 6368 de 76, e uma outra que tratava de aspectos processuais, que era a Lei 10.409 de 2002. E essas duas leis interagiam, portanto, dentro do ordenamento jurídico, até que em 2006 o Congresso Nacional decidiu dar um tratamento novo a essa questão inerente às drogas e tentou dar um tratamento por meio de uma lei só. Essa lei ela tem duas características importantes. A primeira é que essa lei ela reconhece que a questão do uso de drogas é um problema educacional e, ora, é um problema de saúde pública, ou seja, um problema de dependência química, um problema de doença e que deve ser tratado. Por outro lado, ela traz um recrudescimento no que diz respeito à política criminal de combate à produção e ao tráfico de drogas. Então, ao mesmo tempo que a lei reconhece no usuário, embora o mantenha como criminoso, que hoje está muito enfraquecido já pela jurisprudência, mas embora ela reconheça no usuário um doente ou alguém que precisa ser educado, alertado, e não punido, ela, por outro lado, aumenta a escala de combate ao tráfico, de punição ao tráfico. Mas também dentro da estrutura do tráfico, a lei divide as condutas de forma mais clara do que fazia a legislação anterior. Na legislação anterior, era todo mundo traficante. Independente da relevância da conduta de cada um, era todo mundo colocado num único crime, todo mundo como traficante, seja na modalidade primária do crime, seja nas modalidades equiparadas. A lei nova me parece tratar disso de uma outra forma, né? Ela enxerga, sim, um problema de tráfico de drogas, mas ela dá um tratamento diferente a essa questão do tráfico de drogas. A lei, vamos lá nela, é a 11.343 de 2006. Ela institui um programa nacional chamado CISNAD, que é um Programa Nacional de Drogas. No artigo 1º, ela trata disso, né? Ela diz que ela institui o CISNAD e que ela prescreve medidas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e que estabelece normas para a repressão da produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. E o mais importante aqui no parágrafo 1º, no artigo 1º, é o parágrafo único. O parágrafo único diz que, para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas periodicamente atualizadas pelo Poder Executivo da União. Ou seja, a lei de drogas, todas as vezes que usa a palavra drogas, é uma norma penal em branco, que precisa ser complementada por um instrumento normativo que defina quais são as substâncias consideradas como droga. E o parágrafo único do artigo 1º diz que isso pode se dar de duas formas. Ou seja, a definição de quais são as substâncias consideradas como drogas pode ser feita pela lei. Então eu tenho uma lei definindo isso, ou pode ser feita por meio de portarias do Poder Executivo, de instrumentos normativos do Poder Executivo. Ele fala em listas atualizadas, né, como se o Poder Executivo pudesse fazer uma lista. Aqui é a lista de drogas. Não. Ou seja, uma portaria do Poder Executivo dizendo quais são as drogas. E essa segunda é a opção adotada no Brasil por enquanto. Ou seja, a gente tem uma lista editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e essa lista entra em vigor por meio de uma portaria. Atualmente é a portaria 344 de 98.
que obviamente já sofreu modificações depois disso, né? Agora mesmo houve uma modificação para pegar o canabidiol e o tetrahidrocannabinol, que são duas substâncias ativas da maconha, e transferir da lista de substâncias proibidas para a lista de substâncias de uso medicinal. Ou seja, em tese, o Brasil já está preparado na portaria para permitir o uso medicinal da maconha. Mas é porque, por enquanto, a Anvisa só permitiu o uso dessas substâncias em forma de remédios, de medicamentos. Então ela não permitiu ainda, eu acho que esse vai ser o próximo passo, o uso da maconha in natura, o uso da maconha em planta, ou seja, fumada ou comida em forma de planta. Ela só permitiu a produção de remédios que tenham esses compostos químicos e que tenham o princípio ativo do remédio seja um desses componentes da maconha. Então a Anvisa é quem edita essas listas, a lista atual é de 98 com atualizações posteriores. Isso significa dizer, logo de antemão, que toda vez que a Anvisa altera a lista, se ela inclui uma nova substância, ela cria crimes novos. E isso, evidentemente, não pode retroagir a fatos anteriores. Então, se houve a inclusão de uma nova substância na lista, isso não pode retroagir para incriminar a conduta de pessoas que traficaram, ou que usaram, ou que produziram anteriormente a essa mudança. Por outro lado, quando a Anvisa retira da lista uma substância, o que aconteceu uma vez com o lança-perfume, em 1999, que o lança-perfume saiu da lista e depois voltou, toda vez que a Anvisa retira da lista uma substância, ela abole um crime. E aí é importante lembrar que, diferente da inclusão da substância que não pode retroagir, a exclusão retroage. Porque a abolitio criminis é uma das hipóteses de novatio legis em melius, né, de lei nova benéfica, de lex missior. E sendo lex missior, ela retroage aos fatos anteriores. Então toda alteração feita na portaria da lei de drogas vai gerar essa possibilidade de retroatividade, essa possibilidade de que ela retroaja a fatos anteriores por ela incriminados. Vamos voltar lá para a lei. O primeiro crime que eu quero analisar, né, depois a lei traz aqui uma série de regras, fala sobre as atribuições do CISNAD, né, e tal, e aí eu quero chegar com vocês lá no capítulo que começa com a prática dos crimes. Pode trazer a imagem para mim enquanto eu desço aqui. No capítulo que começa a apresentar os crimes, lá no artigo 28. A lei vai ter toda aqui uma parte inerente à prevenção ao uso, né? Ela trata, inclusive, agora, recentemente, né, foi incluída a questão da Semana Nacional da Política de Drogas, enfim. A lei tem toda uma questão preventiva, até que ela chega na primeira parte criminal dela, lá no artigo 27. Eu estou descendo aqui e aí já mostro a vocês. A lei tem duas partes criminais. Uma parte lá no artigo 27 e seguintes, e uma outra parte lá no tráfico, no artigo 33 e seguintes. O legislador ele separou a questão inerente ao usuário da questão inerente ao traficante. Eles estão separados aqui. Vamos lá. O artigo 27... ele trata da aplicação das penas do artigo 28. Então, o ideal é que essa ordem tivesse invertida, né? O crime no 27 e essa regra das penas no 28. Mas o legislador colocou assim, então é assim que está aí. O artigo 27 dispõe que as penas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor. Ou seja, a possibilidade de que essas penas sejam cumuladas ou isoladamente aplicadas e de que elas sejam substituídas. Se uma pena dessas não tiver surtindo efeito, o juiz pode substituir por outra, desde que ele ouça o Ministério Público e a defesa antes de fazê-lo. Já o artigo 28 vai trazer o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Esse crime, pessoal, ele não tem mais, desde 2006, pena privativa de liberdade. Até 2006,
quando esse crime estava lá na Lei 6368 de 76, ele tinha a pena privativa de liberdade como sendo a pena dele, 6 meses a 2 anos de detenção. Em 2006, o legislador reformou, né, fez a Lei Nova de Drogas, e aí excluiu a pena privativa de liberdade. Isso levou algumas pessoas a dizerem que teria havido abolício criminis, ou seja, não há mais que se falar em crime de posse de drogas para consumo pessoal. Isso teria deixado de ser crime. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na época, entendeu que não. Entendeu que isso continuava sendo crime, que a lei tinha considerado essa conduta como crime, porque o nome aqui em cima do capítulo é esse, né? Dos crimes e das penas. Então, se o nome é dos crimes e das penas, se o nome do capítulo é esse, dos crimes e das penas, então esse fato teria sido considerado como crime, sim. E mereceria lá a aplicação de pena. Que aqui havia uma exceção àquela regra de que os crimes devem ter reclusão ou detenção como pena. Seria um crime somente com penas restritivas de direito. E o Supremo, nessa decisão, chegou a dizer o seguinte: olha, tanto é crime que, se o agente for condenado por ele, os efeitos da condenação criminal ocorrem. Gera potencialmente reincidência, gera potencialmente maus antecedentes, pode acarretar a perda de um benefício penal, ou seja, as consequências da condenação se aplicam aqui. Entretanto, recentemente, o STJ entendeu que a condenação por esse crime não pode gerar nem maus antecedentes, nem reincidência. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu isso porque ele disse o seguinte: olha, se contravenções penais, que eventualmente têm pena privativa de liberdade, ou seja, tem contravenções penais que têm pena de prisão, não geram reincidência nos crimes, se eu for condenado por uma contravenção penal e depois praticar um crime, eu não serei considerado reincidente por força do artigo 63 do Código Penal. Como pode um crime que sequer tem pena privativa de liberdade, ou seja, que é bem menos grave, que só tem pena restritiva de direito, ser considerado para fins de reincidência? Imagina, se eu sou condenado por uma contravenção penal a 15 dias de prisão simples e depois pratico um furto ou um roubo, eu não sou reincidente, eu sou primário. Porque contravenção não gera reincidência para crime. Agora, se eu pratico um crime de uso de drogas e levo uma advertência, olha, você não deve usar drogas, tchau, pode ir embora. E depois pratico um furto, eu sou reincidente? Ou seja, isso demonstra, no mínimo, uma falta de proporcionalidade entre uma questão e outra. Então, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que esse crime não gera reincidência, que a condenação por ele não acarreta reincidência, e que, portanto, o condenado por ele deve permanecer com status de primário. Vamos olhar o crime. O bem jurídico tutelado é a saúde pública, o que é até difícil de explicar, né? Porque se eu estou adquirindo maconha para meu consumo, cocaína para meu consumo, como é que eu ponho em risco a saúde dos outros? Mas esse é o bem jurídico tutelado, até porque, se nós falarmos que o bem jurídico tutelado é a saúde do usuário, nós estaríamos aí diante de um crime inconstitucional por violação do princípio da lesividade. Então, a questão aqui se coloca na saúde pública. O crime é doloso, portanto, é necessário ter dolo para realizar essas condutas aqui. E ele traz 5 condutas, portanto é um tipo misto. E no caso aqui, um tipo misto alternativo. Se eu praticar uma das condutas, o crime já se caracteriza. Se eu praticar 2, 3 ou mais delas, há apenas um crime dentro daquele contexto. Portanto, nós estamos diante de um crime misto alternativo. As condutas são adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Então vejam que não há aqui a conduta de uso de drogas. Então usar drogas não é a questão em si. O uso de drogas não é a questão em si. A questão aqui é uma questão referente à posse de drogas. Adquirir drogas, guardar drogas, ter em depósito as drogas, transportar ou trazer consigo. Depois das condutas, vem um elemento subjetivo especial para consumo pessoal.
Ou seja, o legislador previu aqui que o crime será esse quando o agente praticar essas condutas querendo essa substância para consumo pessoal. E esse elemento subjetivo especial do tipo, ou seja, além do dolo de adquirir, é necessário que eu queira para meu consumo. Além de guardar, é necessário que eu esteja guardando para meu consumo. É o que diferencia essas 5 condutas do artigo 28 dessas 5 condutas exatamente iguais no crime de tráfico do 33. Ou seja, aqui é necessário que o agente queira essa droga para consumo dele. Se ele quiser para qualquer outra finalidade, o crime vai ser tráfico. Adquiriu drogas, é para seu consumo? Sim. É para seu consumo? Não. É para eu dar para alguém, para eu dividir com alguém, então já não é aqui, é no tráfico de drogas. Então, o crime de tráfico de drogas tem 18 condutas, entre elas essas 5 aqui, se repetem lá. O que diferencia os dois é o elemento subjetivo especial para consumo pessoal. Depois vem a palavra drogas, o que faz da lei de drogas uma norma penal em branco. Essa norma penal em branco, como a gente já antecipou, é complementada por uma portaria da Anvisa. Portanto, nós estamos diante de uma norma penal em branco de caráter heterogêneo, porque o complemento vem de um órgão que não é o Poder Legislativo da União e que, a princípio, não teria competência para legislar em matéria penal. Heterogênea. Norma penal em branco heterogênea. Mas essa previsão do rol de drogas pelo Poder Executivo, né, e por isso a norma penal em branco é heterogênea, é autorizada, como nós vimos lá, pelo parágrafo único do artigo 1º. Então, a princípio, não há qualquer problema para o princípio da reserva legal. Para o princípio da reserva legal. Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Essa parte aqui, estou eu aqui com problema com o mouse de novo, mas essa parte aí, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é um elemento normativo do tipo, ou seja, que antecipa, de certa forma, a análise da antijuridicidade. Se eu adquiro drogas autorizado, essa aquisição de drogas autorizado é atípica. Não é típica, porém lícita pelo exercício regular do direito, já que eu observei a lei. Não, é atípica. A aquisição de drogas para consumo pessoal autorizado exclui a própria tipicidade. Então aqui o elemento normativo do tipo penal antecipa a análise de um eventual exercício regular do direito para o campo da tipicidade. Por isso é um elemento normativo do tipo penal. E o mais interessante aqui é lembrar que o erro sobre esse elemento é erro de tipo, já que esse elemento está dentro do tipo e deve ser englobado pelo dolo do agente. Então, quem, por erro, adquire drogas achando que está autorizado pela lei, age em erro de tipo e não numa discriminante putativo, num erro de proibição indireto. O erro aqui é erro de tipo e exclui o dolo do agente nessa conduta. Será submetido às seguintes penas. Vamos lá na lei. Advertência sobre os efeitos das drogas. Não consigo marcar nada aqui. Advertência sobre os efeitos das drogas. Então ele vai levar uma bronca do juiz. O juiz vai condená-lo a levar um esporro. Prestação de serviço à comunidade e medida educativa para comparecimento a programa ou curso educativo. Então são penas restritivas de direito. Não há pena privativa de liberdade. Mas isso não quer dizer, segundo o STF, que isso não é crime. É crime, só que é uma exceção àquela regra de que todo crime tem que ter pena de reclusão ou de detenção. Esse não tem. A advertência é uma pena executada de imediato, né? Deu a advertência, assinou, reduziu a termo, assinou, acabou. A prestação de serviço à comunidade e a medida de comparecimento a programa ou curso educativo, não. Essas vão ser cumpridas na forma dos parágrafos 3º, 4º e 5º. Então aqui a gente tem a regra de como essas penas serão cumpridas. Ou seja, um prazo máximo de 5 meses. Ou seja, se o agente nunca foi condenado por esse crime, será condenado a no máximo 5 meses dessas medidas. Se ele for reincidente nesse crime... Ué, Felipe, você não acabou de dizer que não gera reincidência? Não, não gera reincidência criminal para outros crimes. Mas aqui dentro eu posso ter uma reincidência. Uso com uso, é isso que a gente está falando. Crime do 28 com crime do 28. Se tiver uma reincidência, o juiz pode aplicar essas penas por até 10 meses. Então ele pode dobrar as penas. Para o primário até 5 meses, para o reincidente até 10 meses. E o parágrafo 5º trata
da execução dela, né? Do serviço comunitário deve ser cumprido em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo e da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Portanto, é nesses lugares que deve ser cumprido o serviço comunitário. Então, essas são as penas: advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a curso. O parágrafo 1º inclui nesse crime a plantação de uma pequena quantidade de drogas para consumo pessoal. Então, aquele que planta, que semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de drogas para consumo pessoal está aqui e não no tráfico. Porque lá no tráfico também tem a plantação. Mas lá no tráfico a plantação vai se caracterizar quando não for para consumo pessoal. Se for para consumo pessoal, ele fica aqui no parágrafo 1º. Portanto, o crime de uso, ele trata da conduta, de 5 condutas no caput, mais essas 3 depois: semear, cultivar e colher. Desde que essa planta se destine a consumo dele exclusivamente, ele não vai vender para ninguém, não vai presentear ninguém, não vai dar para ninguém, desde que essa plantação seja para o consumo dele exclusivamente, isso caracteriza o crime de uso mesmo. Vou fechar esse bloco aqui, porque a gente já está com ele estourado. No próximo bloco eu termino o artigo 28 e a gente vai em frente. Muito bem, então, pessoal, a gente estava aqui analisando o artigo 28, né? E vimos aí as condutas e tal, analisamos o parágrafo 1º, vamos continuar aqui na análise do artigo 28, vamos lá para a lei. O parágrafo 2º, ele traz um critério, que de vez em quando é cobrado em prova, você tem que usar lá na prova, um critério para determinar como é que se diferencia o uso do tráfico. Como é que se determina que as drogas se destinavam a consumo pessoal? E aí o legislador, ele prevê aqui um critério com alguns aspectos. Primeiro, deve ser levado em consideração a natureza e a quantidade da substância. Qual era a substância e quanto ele tinha? Porque, de fato, né, a depender disso, a gente já pode, de forma elucidativa, dizer que aquilo é tráfico. Imagina alguém que tem 1 quilo de cocaína, né? Ninguém usa 1 quilo de cocaína, então 1 quilo de cocaína, obviamente, é tráfico. Uma pequena quantidade, ainda que pequena, de pasta de cocaína pura, obviamente isso é tráfico e não uso. Portanto, é necessário que se tenha em mente que a quantidade e a natureza da substância, elas podem, juntas aqui, levarem a uma certeza do tráfico. A certeza do uso é mais difícil. 30 gramas de maconha. Essa quantidade de maconha não dá para chegar a uma conclusão taxativa, nem quanto ao uso, nem quanto ao tráfico. Depois determina que ele leve em consideração o local e as condições em que se desenvolveu a ação. Onde ele foi preso? Em quais circunstâncias? Como é que foi que ocorreu essa prisão? Ele estava armado? Tinha grande quantidade de dinheiro? Tinha uma bolsa com as drogas e aí tentou jogar a bolsa num bueiro na hora que ele saiu correndo? Ou seja, essas circunstâncias da operação policial vão fazer com que a gente conclua que aquilo era tráfico de drogas ou que aquilo era uso de drogas, né? Não, ele foi flagrado num ônibus indo para a praia com um cigarro de maconha no bolso. Então provavelmente é usuário. Depois se verifica as circunstâncias sociais e pessoais do agente, que obviamente tem que ser um elemento complementar. Não pode ser o elemento em si para definir se era uso ou tráfico, porque senão a gente vai cair num preconceito de que pessoas pobres com drogas são traficantes, pessoas ricas com drogas são usuários, classe média com drogas é usuário. Quando, na verdade, a gente sabe que há traficantes entre os ricos e classe média e há usuários entre os pobres, evidentemente. Então, não pode ter a condição social ou pessoal como elemento que se baste para a identificação do usuário ou do traficante. E, por último, coloca aqui a conduta e os antecedentes do agente. Qual é a conduta dele? Como é que ele vive a vida dele? Ele está empregado? Ele está desempregado? Como é que ele se comporta em família? E quais são os antecedentes criminais dele? Ele tem maus antecedentes ou ele é alguém que é primário e etc.
Obviamente que esse conjunto de fatores aqui é que vai ajudar o juiz, então, a decidir se aquilo era uso ou se era tráfico. E é óbvio, né, que, havendo dúvida, deve prevalecer o uso, porque o uso é mais benéfico do que o tráfico. Então, se o juiz, ainda que observando esses critérios todos, permanece em dúvida quanto àquilo ser uso ou tráfico, deve prevalecer o uso. Porque o uso tem penas menores, o uso tem penas restritivas de direito, enquanto o tráfico é um crime muito mais grave, com pena privativa de liberdade, equiparado a hediondo. Então, obviamente, que se essa pessoa, se o juiz ficar em dúvida quanto a essa pessoa ser usuário de drogas ou traficante, ele deve ficar com o uso de drogas. Então esse é o crime de uso. O uso funciona dessa forma. Por fim, o parágrafo 6º do artigo, ele traz aí duas possibilidades de coerção para o cumprimento do serviço comunitário ou para o cumprimento da frequência a curso educativo. Imagine que o juiz tenha fixado essas penas, mas que o condenado não esteja cumprindo. Ele não comparece, ele não vai, ele desaparece. Então, numa circunstância como essa, é necessário que esse usuário tenha alguma forma de obrigá-lo a cumprir a pena. E aí a forma de obrigá-lo é uma admoestação verbal, que é uma segunda advertência, né? Chama para uma audiência e o adverte. E sucessivamente, ou seja, se ele mesmo assim continuar descumprindo, aplicar uma multa a ele. E essa multa está lá regulada pelo artigo 29, a fórmula de calculá-la no artigo 29. Então esse parágrafo 6º traz métodos de coerção no cumprimento da pena, formas de obrigar o agente a cumprir a pena que foi aplicada a ele pelo juiz. Isso é o que se caracteriza aqui no parágrafo 6º. Por fim, pessoal, para fechar o crime de uso, né, verificar que o artigo 30 fixa uma regra específica de prescrição. Afinal de contas, a prescrição dos crimes é calculada, em regra, com a pena privativa de liberdade. Com a pena privativa de liberdade cominada no tipo penal ou com a pena privativa de liberdade aplicada na sentença, né? Conforme seja a prescrição da pretensão executória ou a prescrição da pretensão punitiva. A executória com a pena da sentença, a punitiva, em regra, com a pena em abstrato, mas também podendo ser a pena da sentença, lá na hipótese do artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, a chamada prescrição retroativa, ou então até mesmo em alguma situação de prescrição intercorrente ou superveniente. Então a gente está aqui, assista a aula de prescrição, né? Sempre importante. Então a gente tem aqui uma regra específica, porque esse crime não tem pena privativa. Se a prescrição é calculada em regra com a pena privativa de liberdade, ou com a pena abstrata, ou com a pena concreta, mas sempre com a pena privativa de liberdade, aqui não tem. E aí, se aqui não tem pena privativa de liberdade, é necessário criar um mecanismo para calcular a prescrição. E aí o legislador decidiu prever uma prescrição fixa. Prescreve em 2 anos a imposição e a execução das penas, observado no tocante à interrupção o prazo do artigo 107. Interrupção do prazo, o disposto no artigo 107 seguinte do Código Penal. Ou seja, como não há aqui pena privativa de liberdade para calcular a prescrição está sendo calculada, a prescrição está sendo fixada pela lei em 2 anos. Portanto, o crime de uso, seja na prescrição punitiva, seja na prescrição executória, ele fala na aplicação, né, na imposição, a palavra que a lei usou, a imposição e a execução. Então é tanto a prescrição da pretensão punitiva, imposição, quanto a prescrição da pretensão executória, execução. Seja uma ou outra, o prazo de prescrição é de 2 anos. Portanto, em 2 anos prescreve o crime. Em 2 anos ocorre a prescrição do crime. Esses 2 anos contam da data da consumação e assim vai se desenrolar ali a aplicação. Percebam que a lei remete ao Código Penal no que tange às causas interruptivas ou suspensivas, ou seja, a interrupção ou suspensão da prescrição, Código Penal. O Código Penal é que vai regular isso. O Código Penal traz regras regulando a imposição e a execução, a interrupção e a suspensão. Ele cita aqui o artigo 107, é evidente que não é 107. 107 é a causa extintiva da punibilidade, a prescrição é uma delas. A prescrição só começa mesmo no 109. E as causas interruptivas estão no 117 e não no 107.
Então é isso. Agora, não são só as causas interruptivas, são todas as outras regras. Corre pela metade se for menor de 21 anos ou maior de 70 na data da sentença? Sim. Ou seja, todas as outras regras do Código Penal quanto à prescrição são aplicáveis aqui. A lei especial só afasta a lei geral naquilo que ela trata. E o que ela tratou foi o prazo. Então, se ela só tratou do prazo, o prazo vai ser esse aqui. Muito bem. Depois, pessoal, quando a gente chega no artigo 33, há um novo capítulo criminal. E esse novo capítulo criminal agora quer tratar da repressão ao tráfico e à produção de drogas. Portanto, nessa primeira parte da lei, a gente tinha uma questão referente ao uso. Agora a gente vai ter uma questão referente ao tráfico de drogas. Vamos lá dar uma olhada. O crime de tráfico é esse crime do artigo 33. Ele tem 18 condutas: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então você tem aí 18 condutas, todas elas dolosas. Não há aqui no artigo 33 tráfico culposo, o tráfico é todo doloso. Se eu pratico qualquer uma dessas condutas, o crime já se caracteriza. Se eu pratico 2, 3, 4 num único contexto fático, eu importei, guardei e vendi, tem apenas um crime de tráfico de drogas. Então o número de condutas aqui não é necessariamente uma questão de concurso de crimes. É muito provavelmente uma questão de crime único, apesar de ter praticado mais de uma dessas condutas. Importou, preparou, vendeu. Então eu tenho aqui 3 condutas num único contexto, o crime é um só. Algumas dessas condutas são instantâneas, outras são permanentes, você tem que pensar na hora da prova. Então, por exemplo, adquirir é instantâneo, vender é instantâneo, mas expor à venda é permanente. Ter em depósito é permanente, guardar é permanente. Já prescrever e ministrar são instantâneos. Portanto, é importante que você reflita, raciocine sobre o verbo para verificar se ele é um crime instantâneo ou um crime permanente. A lei não exige ânimo de que ele tenha lucro, ela diz que isso pode acontecer ainda que gratuitamente. Ela traz o mesmo elemento de norma penal em branco, né, drogas, então a gente também está diante de uma norma penal em branco, porque ela trata de drogas, então eu preciso pegar lá a portaria da Anvisa para complementar e saber se aquilo é verdade ou não, se aquilo é uma substância inerente à lei ou não. E ela traz o mesmo elemento normativo sem autorização legal, em desacordo com determinação legal regulamentar. Então, o crime de tráfico de drogas é esse, né? Não tem nem muito o que ampliar aqui. É um crime que traz uma série de condutas ligadas à questão do fornecimento de drogas para o consumo de alguém, o fornecimento, ou a fabricação ou a importação de drogas para o consumo de um terceiro, porque se for para consumo próprio vai ser o uso. Que não exige ânimo de mercancia, ou seja, não exige ânimo de ganhar dinheiro, é possível praticar o crime sem querer lucrar. Então, aquele que presenteia as pessoas com drogas, ele pratica o crime de tráfico também e traz um elemento normativo que antecipa a análise da antijuridicidade. Se eu praticar essas condutas com autorização legal, o fato é atípico, como a gente analisou lá no uso de drogas. A pena é muito maior, a pena é de reclusão de 5 a 15 anos e o pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Então esse é o crime de tráfico de drogas, essencialmente. O bem jurídico tutelado é a saúde pública, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, é um crime comum. É um crime formal, basta a prática da conduta para ocorrer a consumação, não é necessário qualquer tipo de dano à saúde de ninguém. É necessário fazer perícia sobre a substância para saber se a substância era realmente aquela e assim tipificar o crime. A pena é de reclusão de 5 a 15 anos, a competência é da vara criminal comum, o procedimento é o procedimento da lei de drogas, a lei de drogas tem um procedimento especial, e esse crime é equiparado a hediondo pelo artigo 5º, inciso 43 da Constituição. O parágrafo 1º, vamos lá analisar,
traz 3 hipóteses de equiparações ao tráfico. Ou seja, 3 situações que não são de tráfico, mas que se equiparam ao tráfico. A primeira delas, pessoal, é quanto à matéria-prima, insumos, produtos químicos destinados à produção de drogas. Portanto, o agente que vende éter, que vende acetona, que vende produtos químicos que sirvam como insumo, como matéria-prima para a produção de drogas. Essa pessoa também é traficante, então ele traz aí uma série de condutas: importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico. Não se enganem, nós estamos diante de norma penal em branco também. Porque lá na portaria da Anvisa, aquela mesma portaria, a gente tem uma lista de produtos químicos que são insumos para a produção de drogas. E essa lista de produtos químicos é que vai complementar a lei de drogas aqui no artigo 33, para que o crime de tráfico aqui equiparado ocorra. Já o inciso 2 traz a conduta daquele que semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam matéria-prima para a produção de drogas. Vejam, não é nem necessário que ele queira produzir, né? Basta que essas plantas sejam matéria-prima para a produção. Se aquela planta era matéria-prima para a produção, já se caracteriza aqui a possibilidade de configurar o crime. Semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É nessa hipótese que se aplica, vamos olhar aqui o artigo 32, a possibilidade trazida pelo artigo 243 da Constituição de expropriação das glebas de terra onde ocorre a produção de drogas. O artigo 243 da Constituição, acho que eu estou com a Constituição aberta aqui, ó, tô. Deixa eu só ir lá para o 243 rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo. Quase. Então, aquela expropriação de que fala o artigo 243, pessoal, ela é aplicada nessa hipótese aí que a gente está vendo. As propriedades rurais ou urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observando no que couber o artigo 5º. Trabalho escravo aí não me interessa, o que está interessando é a parte das drogas, então qualquer tipo de imóvel rural ou urbano onde tenham plantações destinadas à produção de drogas será expropriado. Evidentemente, e o artigo 32 da Lei de Drogas, no parágrafo 4º, regula isso. Evidentemente que isso se aplica a essa hipótese, né? A hipótese que é equiparada ao tráfico, porque seria absolutamente desproporcional usar isso no crime de uso. Imagina, olha, você foi flagrado com drogas, plantando drogas para consumo pessoal, a sua pena vai ser uma advertência, um serviço comunitário ou uma frequência a curso educativo, mas eu vou tomar o seu imóvel. Você perdeu a sua casa, você perdeu o seu sítio. É óbvio que isso é desproporcional, né? Qual é a pena do meu crime? Levar um esporro e perder o sítio onde você mora, perder o apartamento onde você mora. Então é claro que isso é desproporcional. Essa perda, essa expropriação é apenas para os imóveis onde existam plantações inerentes ao tráfico e não ao uso de drogas. E por último, o inciso 3 traz uma terceira hipótese de equiparação ao tráfico, que é a hipótese daquele que utiliza um local ou permite que alguém utilize um local ou um outro bem qualquer para fins de tráfico de drogas. Eu emprestei o meu carro para o fulano levar drogas para alguém. Eu emprestei a minha motocicleta para ele entregar drogas a alguém, ou para ele buscar uma droga que chegou agora num outro traficante e tal. Então, todo mundo, qualquer pessoa que utiliza um local ou um bem
de que tenha a posse para fins de tráfico de drogas ou consente que alguém utilize, aqui é que vem a parte importante, consente que outra pessoa dele se utilize, responde pelo crime. Então você imagina o gerente de uma boate que sabe que lá dentro tem um traficante vendendo drogas e ele permite que isso aconteça. Ele pratica essa modalidade equiparada. Ele não é traficante, mas ele vai responder com uma pena igual à do tráfico de drogas. Então é importante que se tenha isso em mente, né? Que se entenda essa relação. Qualquer bem ou qualquer local, pode ser o carro, pode ser o que for. Isso também acarreta lá na Constituição a perda desse bem. O parágrafo único do artigo 243 dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de drogas gera a perda dele. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de drogas e da exploração do trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Então, tanto no inciso 2 quanto no inciso 3, ocorre a perda daquele bem. Ocorre a perda do bem imóvel ou do bem móvel, né, que ele se utilizou naquelas circunstâncias. Inclusive, há um projeto de lei agora apresentado pelo governo federal, lá pelo ministro da Justiça, né, o ex-juiz Sérgio Moro, no sentido de, até uma medida provisória do presidente, no sentido de acelerar esse processo de perda e permitir que se tenha a perda antes do trânsito em julgado, mesmo que depois a pessoa seja absolvida, o Estado vai indenizá-la. De fato, isso é uma situação muito complicada, né? Porque você imagina, é apreendido um carro, um avião de um traficante, esse avião, ao final do processo, será perdido, mas enquanto o processo dura 3, 4 anos, esse avião está lá num hangar da Polícia Federal, sem nenhuma manutenção, sabe-se lá em quais condições de guarda, né? E isso vai deteriorá-lo, vai fazer com que ele deixe de valer o que ele valia. Você imagina, apreende um carro BMW do traficante, o carro é do ano 2019. Daqui a 5 anos, quando o processo transitar em julgado, esse carro tem 5 anos de uso, ainda que ele esteja parado esse tempo todo, que é ainda pior. Porque se ele estiver parado esse tempo todo, provavelmente ele vai apresentar defeitos por essa falta de uso dele. Então, é importante, né, que se entenda que a lei bem aplicada, ou seja, se aplicada corretamente, observando as garantias fundamentais e etc., ela pode sim permitir uma alienação antecipada, justamente para evitar a deteriorização. E depois, caso ele seja absolvido, o Estado devolve a ele o dinheiro. Vai lá e fala, olha, está aqui, ó, a sua BMW foi vendida por 100 mil, estão aqui os 100 mil para te indenizar quanto a BMW que foi vendida. Então esse é o crime de tráfico. Caput do artigo e parágrafo 1º é que é o tráfico propriamente dito, que é equiparado a hediondo, que é considerado como crime grave, com pena de 5 a 15 anos de reclusão. Isso é o caput e o parágrafo 1º. São essas hipóteses que a gente analisou aqui. Vamos cortar o bloco, a gente já volta para concluir a análise desses crimes. Muito bem, pessoal, seguindo aqui, vamos passar ao parágrafo 2º. O parágrafo 2º do artigo 33, vamos lá, ele traz uma modalidade de tráfico privilegiado. Aliás, volta aqui para a minha imagem para eu explicar isso melhor antes de olhar a lei. A denominação privilegiado, pessoal, ela é o oposto de qualificado. Portanto, privilegiado, tecnicamente, indica uma modalidade de um crime, ou seja, um parágrafo, né, uma modalidade subsidiária, um tipo penal derivado, e não o tipo penal principal, que tem uma pena mínima e máxima, ou seja, uma pena cominada, uma pena em abstrato, menor do que a do caput do artigo, menor do que a da modalidade principal. Já a qualificadora é o contrário, é uma modalidade derivada que tem uma pena abstrata maior do que a da modalidade principal. Homicídio qualificado, 12 a 30 anos, enquanto o simples tem 6 a 20. Então não há qualquer problema em chamar o parágrafo 2º e o parágrafo 3º de tráfico privilegiado. A lei não deu nome, está dentro do crime de tráfico e tem pena abstrata
mínima e máxima, menor do que a do caput. Então é uma modalidade privilegiada. O que não se confunde, embora a jurisprudência confunda o tempo todo, com diminuição de pena, que são frações. O parágrafo 4º é uma diminuição de pena, é uma fração, e não um privilégio. Mas a jurisprudência a todo tempo chama o parágrafo 4º de privilégio, o que é um equívoco evidente. Mas vamos lá para a lei. Então, o parágrafo 2º, ele traz as condutas de induzir, instigar ou auxiliar alguém no uso indevido de drogas. Portanto, uma pessoa que induz, instiga ou auxilia alguém no uso indevido de drogas. Isso é o que caracteriza aí a modalidade do parágrafo 2º. Vejam, isso é uma conduta inerente ao uso de drogas, é uma conduta inerente àquele que usa drogas. Essa conduta é de induzir, de atrair, de induzir, de instigar ou de auxiliar alguém nesse uso. Então, isso é que caracteriza aqui o parágrafo 2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Induzir significa dar a ideia, instigar significa incentivar a pessoa, auxiliar significa praticar qualquer tipo de auxílio. Pode ser emprestar um isqueiro para ele acender o cigarro de maconha, pode ser emprestar o dinheiro para ele comprar a droga, pode ser dirigir com ele até o lugar onde vende, dar uma carona para ele para ir até lá, sabendo disso. Então, qualquer conduta dessas. Induzir é criar a ideia, instigar é incentivar, auxiliar é praticar um auxílio material, desde que não seja fornecer a droga. A pena é bem menor do que a do caput. A pena é de detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias multa. Portanto, nós estamos aqui diante de um crime que vai seguir o procedimento da lei, processualmente, mas que a pena mínima sendo de 1 ano admite a suspensão condicional do processo. A consumação desse crime ocorre com a conduta, é um crime formal, não é necessário que a vítima chegue a usar a droga. Basta que ocorra o induzimento, a instigação ou o auxílio para que ela faça isso. Já o parágrafo 3º é ainda mais importante em prova. O parágrafo 3º trata da conduta de oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro, à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Portanto, esse parágrafo 3º, ele trata de uma conduta que tem também no caput do artigo. Se você olhar o caput do artigo 33, você vai ver que lá existe o oferecer. E que lá também pode ser sem objetivo de lucro, ou seja, também pode ser uma oferta gratuita de drogas. Então, o que diferencia um oferecer gratuitamente lá do caput para esse oferecer aqui do parágrafo 3º? É um conjunto de requisitos, ou seja, esses 4 requisitos que aparecem aqui. Primeiro, eventual. Esse comportamento não pode ser reiterado, esse comportamento tem que ser um comportamento eventual. Segundo, sem objetivo de lucro, portanto ele não pode querer ganhar dinheiro, mas isso também pode ser assim no caput. A pessoa do seu relacionamento, então ele deve oferecer alguém que ele conhece, alguém que tem algum tipo de relação com ele, e é para que eles tenham o consumo dessa droga em conjunto, para eles usarem juntos a droga. Isso é o que caracteriza esse parágrafo. Então, embora essas 4 situações também possam ocorrer no caput do artigo, posso oferecer drogas no caput? Sim. Posso oferecer eventualmente no caput? Pode. Posso oferecer sem querer lucro no caput? Pode. Posso oferecer a pessoa que eu conheço no caput? Pode também. E posso oferecer para usar junto no caput? Pode também. Ou seja, esses requisitos isoladamente não acarretam uma alteração do oferecer do caput para o parágrafo 3º. Mas a reunião dos 4 requisitos, ele fez isso uma única vez ou eventualmente, ele fez isso sem querer lucrar, para uma pessoa que ele conhece, para usar juntos. Imagina, eu sou usuário de maconha, aí eu tô lá na praia, pego um cigarro de maconha para fumar, vejo que do lado tem um amigo meu da faculdade, da época da faculdade, divido com ele. Pô, fulano, quer fumar aqui comigo? Ah, quero, então chega aí e tal. E ele vai lá e fuma junto comigo.
Isso é o que caracteriza o parágrafo 3º. Ele é uma modalidade especial em comparação ao caput. E os elementos especializantes são o conjunto desses 4 requisitos aí. Volta lá para a lei. A pena passa a ser de detenção de 6 meses a 1 ano. Portanto, um crime de menor potencial ofensivo, que vai possibilitar, inclusive, medidas despenalizadoras. E ele deve responder por esse crime, além do crime de uso. Porque se ele tinha drogas ali para compartilhar com alguém, para dividir com alguém, para usar junto com alguém, evidentemente que ele adquiriu, que ele trouxe consigo, ou seja, que ele realizou aquelas outras condutas que estão lá no artigo 28 antes de realizar essa. Então ele responde pelos 2 crimes. Ele responde por esse crime aqui, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28 da Lei de Drogas também. Muito bem. Evidentemente que parágrafo 2º e 3º não são equiparados a hediondo. Seria, no mínimo, inusitado dizer que um crime que admite suspensão condicional do processo, como o parágrafo 2º, ou que um crime que é de menor potencial ofensivo, como no parágrafo 3º, é equiparado a hediondo. Então, evidentemente, não é equiparado a hediondo. E aí a gente chega ao parágrafo 4º. O parágrafo 4º é uma central de problemas. O parágrafo 4º ele tem aí inúmeras questões a serem debatidas nele. A primeira questão a ser debatida nele é que nós estamos diante de uma causa de diminuição de pena exclusivamente para o tráfico do caput ou do parágrafo 1º. Então ele diz lá, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo. Portanto, ela não se aplica aos demais crimes, ela só se aplica ao caput e ao parágrafo 1º, naquela pena de 5 a 15 anos de reclusão prevista lá. As penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Portanto, nós estamos diante de uma causa de diminuição de pena, que vai ser aplicada na 3ª fase da dosimetria. Apesar disso, há uma parcela da doutrina que chama isso de privilégio, dizendo que nós estamos diante de uma modalidade privilegiada e que, estando diante de uma modalidade privilegiada, inclusive se afastaria de hediondez e etc., o que eu vou comentar daqui a pouco. Mas, na verdade, não é, né? Não é modalidade privilegiada, não tem pena abstrata, é causa de diminuição de pena. Mas lá na prova, se aparecer com o nome tráfico privilegiado, a jurisprudência tem usado esse nome, pode ser que o examinador use também. Vejam, é uma causa de diminuição de pena de 1/6 a 2/3, ou seja, ela tem um intervalo. Mas, embora ela tenha um intervalo, a lei não determinou o que o juiz deve considerar aqui para decidir o quanto ele vai diminuir. Se ele vai diminuir 1/6, ou se ele vai diminuir 2/3, ou se ele vai diminuir metade, ou seja, o quanto que ele vai diminuir aqui dentro desse intervalo. Na jurisprudência, se tem dito que o réu aqui, o condenado aqui, tem direito à diminuição máxima, 2/3. Para o juiz tirar da diminuição máxima e levar para uma diminuição menor, ele tem que fundamentar. E que o único fundamento viável aqui seria a quantidade e a natureza da droga. Quanto mais perigosa for essa droga, menor a diminuição. Quanto maior a quantidade de drogas, menor a diminuição. O problema, deixa eu descer aqui para você ver, é que o artigo 42 já determina que o juiz analise a natureza e a quantidade na primeira fase da dosimetria da pena, que é a fase do artigo 59 do Código Penal. E aí, se o juiz deve analisar a quantidade e a natureza na fase do 59, ele não pode analisar de novo na 3ª fase da dosimetria, na fase das causas de diminuição, porque isso caracterizaria um bis in idem. Tecnicamente, o mais correto é que o juiz analise a natureza e a quantidade na forma do artigo 42, combinando com 59 do Código Penal, ou seja, na fixação da pena base, na primeira etapa da dosimetria. Mas se o juiz analisar isso na 3ª fase, a gente vai ter que verificar se ele olhou na primeira. Se ele tiver analisado esse ponto nas duas fases, aqui para elevar a pena base e aqui para diminuir a diminuição, que significa fixar uma pena maior, quanto menor a diminuição, maior a pena. Então, se ele analisou no 59, exasperou a pena base, e depois analisou na diminuição, e assim ele aplicou uma diminuição menor e exasperou a pena final, bis in idem.
Só que o STF tem sido flexível em dizer o seguinte: o juiz pode escolher onde ele prefere. Se ele quiser usar no 59, seguindo o artigo 42, ele usa. Se ele preferir usar na terceira fase da dosimetria dentro da causa de diminuição, ele usa, mas aí ele não pode usar na primeira. Ele pode escolher onde ele vai colocar. Isso é uma estratégia, né, de dosimetria da pena, porque pode ser que lá na primeira fase já tenha outros pontos. Maus antecedentes, personalidade ruim, aí o juiz já pode elevar a pena aqui, ele deixa a quantidade e a natureza de lado. Quando chegar lá na terceira fase, ele usa a quantidade e a natureza. Ele pode fazer isso segundo o STJ e o STF. Beleza, vamos voltar lá. Então, primeiro, só no caput no parágrafo 1º, né, só para esses crimes, do caput do parágrafo 1º. Segundo, natureza de causa de diminuição, com intervalo de 1/6 a 2/3, sendo o critério esse que eu acabei de explicar. Aí vem a seguinte frase: vedada a conversão em pena restritiva de direito. Ou seja, o legislador, lá na lei original, ele disse que apesar de diminuir a pena, ou seja, apesar dessa diminuição de pena, que pode ser aplicada ali, ele veda, ele proíbe que a pena seja substituída por pena restritiva de direito. Ou seja, ainda que esse condenado tenha essa diminuição e que isso atenda aos requisitos do 44 do Código Penal, o artigo 44 do Código Penal é aquele que traz o critério para a aplicação da pena restritiva, para substituir a prisão por pena restritiva. Ainda que ele atenda a esse critério, que ele cumpra os requisitos, não poderia aplicar. Seria vedada a conversão da pena privativa em pena restritiva. Essa regra, por isso ela parece aí riscada, ela foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E embora o Supremo tenha considerado ela inconstitucional num HC, que portanto só tem efeito entre as partes, não tem efeito erga omnes, ele comunicou ao Senado. E o Senado fez a resolução número 5 de 2012, ela está aparecendo aí, afastando a eficácia dessa frase, vedada a conversão da pena em restritiva de direito. Ou seja, quando o Senado faz essa resolução e afasta a eficácia dessa frase, isso significa que a pena restritiva de direito passa a ser cabível nesse crime. É possível aplicar a pena restritiva de direito nessa hipótese. Então, essa vedação está com a eficácia afastada, não pode dizer que foi revogada, porque não foi, mas ela está com a eficácia afastada, ela não proíbe mais a pena restritiva. E aí vem os requisitos. Desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa, nem integre organização criminosa. Então, esses são os requisitos para aplicar essa diminuição. O agente precisa ser primário é quem não é reincidente. Ele tem que ter bons antecedentes, ou seja, ele não pode ter sido condenado criminalmente com trânsito em julgado anteriormente a esse crime. Essa aqui é a primeira condenação com trânsito em julgado dele, ou caso tenha outras, elas já passaram pelo período de 5 anos, que é aquele período depurador da reincidência e dos maus antecedentes, segundo o STF. Então ele pode até ter condenações anteriores, mas condenações que do cumprimento da pena para hoje, do cumprimento da pena para esse crime novo, já tenham mais de 5 anos. Aí já depurou a reincidência e os maus antecedentes. Ou seja, ele é primário sem maus antecedentes, ele é primário de bons antecedentes. Ele não se dedica à atividade criminosa, ou seja, ele não pratica crimes com frequência, e nesse ponto o STJ tem permitido, para verificar se ele se dedica ou não à atividade criminosa, o STJ tem permitido que se analise inquéritos em curso ou ações penais em curso. Ele tem 15 inquéritos policiais contra ele, então ele se dedica à atividade criminosa. Ou seja, embora a reincidência e os maus antecedentes exijam trânsito em julgado, súmula 444 do STJ, para verificar se ele se dedica ao crime, não. Para verificar se ele se dedica ao crime, é possível fazer isso apenas olhando os antecedentes dele, apenas olhando, desculpem, as anotações dele. Se ele tiver inquéritos ou ações em aberto, é possível dizer, ele se dedica ao crime. E assim, deixar de aplicar a causa de diminuição. E por último, nem integre organização criminosa, ou seja, ele não integra uma organização criminosa, ele não faz parte
de uma organização criminosa. Ele é um traficante sozinho. Ele está traficando sozinho. Então a gente está diante aqui de um traficante em início de atividade, tanto que ele nunca foi preso, nunca foi condenado, ele não se dedica ao crime, nem tem maus antecedentes. E ele foi flagrado lá no tráfico. Então esses são os requisitos. Fora a lei, tem dois aspectos aqui que a gente tem que comentar, né? O primeiro, que eu acho que é mais importante atualmente nas provas. A incidência dessa causa de diminuição no caput ou no parágrafo 1º, segundo o STF, e aí o STJ aceitou, né? O STJ dizia o contrário, mas aceitou a posição do STF, então é o que você vai botar na prova, afasta a hediondez do crime. Portanto, se um tráfico de drogas é praticado no caput ou no parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3, esse crime é equiparado a hediondo. Mas se nesse crime tiver essa diminuição de pena do parágrafo 4º incidindo, a hediondez é afastada. O crime de tráfico deixa de ser hediondo para essa pessoa aqui do parágrafo 4º. Ele volta a ser um crime comum, com progressão de regime com o 6º, com direito à fiança e assim por diante. Então a aplicação dessa causa de diminuição de pena afasta a hediondez. O STJ dizia o contrário, chegou a fazer uma súmula dizendo o contrário, dizendo que a incidência do privilégio não afastava a hediondez, era a súmula número 512. Embora ele tenha dito isso na súmula 512, o STF, semanas depois, disse o contrário, disse que afastava sim a hediondez. E aí, quando o STF, semanas depois, disse o contrário, dizendo que afastava sim a hediondez, o STJ acabou voltando atrás, reuniu a terceira sessão e cancelou a súmula. É raro cancelar uma súmula, essa foi cancelada. Então a súmula 512 foi cancelada por força da posição divergente do STF. Até porque o STJ sabia que o STF ia ficar decidindo dessa forma e aí ele voltou atrás na súmula. E o último ponto que eu quero tratar com vocês é o enunciado 501 da súmula do STJ, que diz que essa causa de diminuição de pena, por ser mais benéfica, pode retroagir a fatos anteriores, mas essa retroatividade dela a fatos anteriores, ela depende de uma retroatividade integral do artigo. Só rapidamente, porque eu acho que essa questão intertemporal já não é mais tão relevante, é que na lei anterior a pena era menor. Se na lei nova a pena é maior, a lei nova não pode retroagir, porque ela mudou para pior, a pena é maior. Só que essa diminuição é mais benéfica. E aí surgiu a seguinte discussão: será que eu posso pegar só a diminuição e aplicar na pena da lei anterior? Combinar as duas para um caso concreto praticado lá atrás? Imagina um traficante primário de bons antecedentes que não se dedica ao tráfico, traficou lá na lei anterior. Ele tinha uma pena menor, mas ele não tinha essa diminuição. E ele quer a diminuição. Ele quer que a diminuição retroaja para ele. Ela pode retroagir sozinha e combinar com a pena de lá, ou ela tem que retroagir inteira? E o STJ disse que tem que retroagir inteira. Vedou a combinação da lei, disse que não é possível combinar as leis. Que ou aplica a lei da época, ou aplica a lei nova na integralidade dela. Ou aplica a lei da época, ou aplica a lei nova na integralidade dela. Então essas são as discussões aqui acerca do tráfico de drogas. Ocupamos o bloco todo com isso. No próximo bloco a gente continua. Muito bem, pessoal, retomando aqui a aula, a gente fechou os dois crimes mais importantes da lei, o uso e o tráfico. Agora eu vou dar uma olhada mais rápida, fazendo alguns comentários sobre os outros crimes e, por fim, algumas disposições gerais. Voltando lá para a lei, o crime seguinte ao tráfico, que é o artigo 34, é um crime conhecido como tráfico de maquinário ou de aparelhos para a produção de drogas. Ele traz aí uma série de verbos: fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir e tal. Mantém ainda que gratuitamente, como faz o tráfico de drogas, só que o objeto dele agora não é mais a droga em si, e sim equipamentos, aparelhos, instrumentos ou qualquer objeto destinado à fabricação, à preparação, à produção ou à transformação de drogas.
Então pode ser, por exemplo, o fornecimento de balanças de precisão, pode ser o fornecimento de laboratórios químicos, pode ser o fornecimento de prensa, pode ser o fornecimento de qualquer tipo de aparelho, de instrumento, de máquinas que sejam utilizadas na fabricação, na preparação, na produção ou na transformação das drogas. Obviamente que são equipamentos, em regra, lícitos. E o que vai fazer com que eles sejam criminosos é a destinação. Então, um elemento subjetivo especial aqui. Para quem você está vendendo balanças? Para traficantes de drogas. Tendo ciência disso, evidentemente, ou seja, sabendo que isso que está sendo realizado ali. Então, isso é que vai caracterizar a prática desse crime. Esse crime é um crime, portanto, acessório ao crime de tráfico. Em regra, ele é praticado pelo próprio traficante como sendo um antefactum, que já pode ser punido em espécie. Mas é óbvio que se o traficante começar a usar esse maquinário que ele adquiriu, ou que ele fabricou, ou que ele transportou, ou que ele possui, se ele começa a usar esse maquinário na produção das drogas efetivamente, o crime de tráfico absorve o 34. Então, nem sempre vai absorver. É isso que você precisa entender. Se eu tenho um maquinário, eu marquei aí o verbo possuir, eu possuo um maquinário para a produção de drogas. Respondo por esse crime. Eu possuo esse maquinário e iniciei a produção. Eu respondo só pelo tráfico, que é mais grave. Agora, se eu possuo maquinários como esses e produzo drogas sem que isso seja meio para a produção, ou seja, eu fabrico maquinários, uma parte eu até uso na minha produção de drogas, mas o resto eu vendo para terceiros. Eu respondo em concurso de crimes. Então é possível estabelecer o concurso de crimes se o contexto do 34 for independente do contexto do tráfico de drogas. Ele está realizando os dois de forma independente. Aí é possível caracterizar o concurso. A pena é de 3 a 10 anos, além da pena de multa. O procedimento é o procedimento aqui da lei, evidentemente. O artigo 35, ele trata da associação para o tráfico. Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 desta lei. O crime de associação para o tráfico é um crime que prevalece pelo princípio da especialidade sobre o 288 do Código Penal, que é a associação criminosa, e também sobre o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa, que é a organização criminosa. Ou seja, se o crime fim for o tráfico de drogas ou o tráfico de maquinário, não há associação criminosa do 288, nem organização criminosa da lei especial. Vai ser sempre associação para o tráfico aqui no 35. Associarem-se 2 ou mais pessoas com o fim de praticar esses crimes. E isso se dá muito em especial por causa da pena. A pena é mais alta do que a pena da organização criminosa. Então seria meio esquisito dizer que se forem 2 pessoas vai ser aqui, mas se forem 4 vai virar organização criminosa, porque a pena vai ser menor. Então esse crime do artigo 35 prevalece sobre a associação do 288 do Código Penal e também sobre a organização da lei especial. Associarem-se 2 ou mais pessoas, um crime plurissubjetivo, um crime de concurso de pessoas obrigatório, tem que ter pelo menos 2. Podem ser 15, mas tem que ter pelo menos 2. Associarem-se exige ânimo de estabilidade, ânimo de permanência, ou seja, eu quero permanecer junto. Vamos ficar juntos delinquindo. Pode até ser que o nosso tráfico ocorra de modo reiterado ou não, que a gente trafique eventualmente juntos, que a gente trafique todo ano no carnaval, todo ano numa festa de Réveillon num hotel famoso do Rio de Janeiro. Não precisa ser toda semana, não precisa ser todo dia, não precisa ser todo mês. Pode ser reiterado ou não,
mas nós estamos juntos nisso, nós nos associamos para isso. E a associação, seja qual for, ela exige um ânimo de estabilidade, de permanência, de ficar junto traficando. Então, associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º ou 34 desta lei. A pena é de 3 a 10 anos. O crime, obviamente, se configura com a associação, mesmo que essas pessoas não cheguem a traficar. Portanto, nós estamos diante de um crime de natureza formal. Associaram, está consumado, não precisa chegar a traficar, mas tem que ficar claro que eles queriam permanecer juntos traficando. É crime permanente, então do momento que eles se associaram até o momento que foram presos ou que romperam a associação, há um crime só que fica se consumando durante todo o tempo. Portanto, um crime permanente, um crime que perdura no tempo, que permanece no tempo ao longo desse período. Esse crime, ele não é equiparado a hediondo. A jurisprudência do STJ tem sempre ratificado isso. O crime de associação para o tráfico não é crime equiparado a hediondo. Mas, embora não seja equiparado a hediondo, não se esqueça, a gente vai falar disso daqui a pouco, ele sofre os rigores do artigo 44 da Lei de Drogas, ok? Então, o artigo 44 se aplica a ele com todo o rigor dele ali. O parágrafo único, vamos lá para a lei, traz uma outra associação, que é uma associação específica para o financiamento. O que é o financiamento, pessoal? O financiamento é esse crime aqui do artigo 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º e 34. Ou seja, um crime praticado por um agente externo ao tráfico. Um crime praticado por alguém que não está participando do tráfico. Alguém que está apenas financiando ou custeando a prática do tráfico de drogas. Esse cara não é o traficante. Esse cara não é alguém que um dia financia, outro dia vende, outro dia prepara. Não. Ele não é um traficante que se autofinancia. Se ele for um traficante que se autofinancia, o crime dele é tráfico com aumento de pena do artigo 40, inciso 7. O inciso 7 do artigo 40 manda aumentar a pena dos crimes aqui da lei quando o agente financiar ou custear o crime. Qual é a diferença de aplicar o inciso 7 ou de aplicar esse crime do artigo 36? Qual é a atividade desse cara? Se ele é o traficante e está se autofinanciando, ele responde pelo tráfico com aumento de pena. Agora, se ele é mero financiador, ele responde só pelo crime de financiamento. Que tem pena maior do que a do tráfico, aliás, mas é um crime autônomo. Porque certamente há investidores do tráfico, pessoas que colocam dinheiro no tráfico para receber de volta lucro e que não traficam. Nunca participaram do tráfico de drogas, nunca sentaram para discutir onde seria feita a venda, como seria feita a venda, nada disso. Essas pessoas são externas ao tráfico de drogas. E essas pessoas que são externas ao tráfico de drogas, evidentemente não podem responder pelo tráfico, vão responder apenas pelo financiamento. Então, o que diferencia o financiamento do 36 para o aumento de pena do 40, inciso 7, é se esse agente é o traficante se autofinanciando, aumento de pena, ou se ele é uma pessoa externa ao tráfico que está só financiando. Aí esse fica no crime de financiamento. O crime de financiamento não exige uma reiteração, se ele financiar uma vez só, o crime já se caracteriza e a pena é a maior pena da lei. Então, voltando ali rapidinho, vamos lá. A associação para o tráfico no parágrafo único prevê uma associação específica para o financiamento. Imagina 2 ou 3 pessoas que se unem para financiar o tráfico. Se uniram para financiar o tráfico dentro desses aspectos, dentro dessas circunstâncias. Isso caracteriza, evidentemente, a prática de uma associação especificamente para o financiamento. Parágrafo único do 35. Seja no caput do 35 ou no parágrafo único, se essa associação chega a traficar, no caput do artigo, ou se essa associação chega a financiar, no parágrafo único, eles respondem em concurso de crimes pela associação e pelo tráfico, ou então no parágrafo único, pela associação e pelo financiamento. Ou seja, há concurso de crimes entre o crime de associação e o crime fim, caso ele seja praticado.
seja o tráfico de drogas no caput, ou o tráfico de maquinário no caput, ou o financiamento no parágrafo único, vai ocorrer então o concurso de crimes. Muito bem. O artigo 37 traz o crime do informante, colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática do tráfico de drogas ou do tráfico de maquinário. Então o informante é como o financiador, é alguém que não participa diretamente do crime, é um agente externo ao crime, mas embora ele não participe diretamente do crime, embora ele seja um agente externo ao crime, ele realiza essa conduta de prestar informação. Agora, cuidado, né? A lei diz colaborar como informante com grupo, organização ou associação. Portanto, aquele que colabora como informante com um traficante individual não comete crime. Aquele que colabora como informante com um traficante individual, com alguém que não é associação para o tráfico, não comete o crime. O informante só é punido, a conduta de prestar informação só é típica se esse informante colaborar com uma associação para o tráfico. Do contrário, a conduta dele é atípica. A pena de 2 a 6 anos, uma pena bem menor do que a do tráfico de drogas. O crime segue o procedimento aqui da lei, evidentemente não é equiparado a hediondo. O artigo 38 traz um crime culposo, prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que dela necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal. A portaria da Anvisa, que complementa a lei de drogas, a portaria 344, ela também traz substâncias de uso hospitalar ou de uso medicinal. Portanto, substâncias que, se forem vendidas ilegalmente, caracterizam tráfico de drogas, mas que podem ser usadas legalmente. Podem ser prescritas por médicos ou aplicadas por enfermeiros legalmente. Esse crime aqui trata exatamente dessa hipótese de um uso de drogas legalmente, só que um uso de drogas que, por culpa, por uma imperícia do médico, do dentista, do farmacêutico, do profissional da área de saúde, foi aplicado a alguém que não precisava ou a alguém que precisava de uma dose menor do que aquela. Portanto, prescrever, que significa recomendar o uso, só médico e dentista que pode fazer. Ou ministrar, que aí pode ser o farmacêutico, o enfermeiro, ou o próprio médico, ou o próprio dentista, o técnico de enfermagem, culposamente, por uma imperícia. Droga, ou seja, uma substância que está no rol da Anvisa, sem que dela necessite o paciente. O paciente não precisava dessa droga, o médico errou. Ou fazê-lo em dose excessiva. Ele botou uma dose maior do que a necessária, maior do que a recomendada. A pena de 6 meses a 2 anos, o crime é de menor potencial ofensivo, é um crime culposo, né? Portanto, cabe aqui tudo quanto é medida despenalizadora, bem como benefícios da Lei 9.099 ou até do Código Penal. E a condenação vai ser comunicada ao órgão de classe, ao Conselho Federal daquela profissão. Conselho Federal de Medicina, de Odontologia, de Farmácia, ou seja, essa condenação terá que ser comunicada ali. Muito bem. Já o artigo 39, eu não vou comentar muito profundamente, né? Só conhecer o crime. É um crime de condução de embarcação ou aeronave. Ué, por que veículo terrestre não? Porque veículos terrestres já tem no Código de Trânsito. A embriaguez ao volante lá do 306 do Código de Trânsito. Então, conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano em potencial à incolumidade de outrem. Só 2 comentários, né? Drogas significa rol da Anvisa, então se for bebida alcoólica não entra aqui, se forem drogas que não estão no rol não entram aqui. E expondo a dano em potencial significa que a lei exigiu um perigo real, um perigo concreto, então é necessário comprovar que aquelas pessoas ficaram em risco por causa da conduta dele, senão não incide a prática do crime. Então é necessário comprovar que houve um perigo real, um perigo concreto naquela situação. Beleza. Chegamos aqui no artigo 40, o artigo 40 vai trazer algumas causas de aumento de pena. Essas causas de aumento de pena aplicáveis no 33 a 37, então todos os crimes, menos o uso do 28. Do 33 ao 37 terão esses aumentos de pena aqui. Primeiro, o tráfico internacional, a transnacionalidade do crime. Se caracterizar a transnacionalidade do crime, há um aumento de pena.
Percebam que essa causa de aumento de pena, segundo o STJ, é aplicada quando fica evidenciado que a droga se destinava a outro país, mesmo que ela não saia do Brasil. A súmula 607 do STJ, que é o que está na moda, é o que tem caído na prova, diz que a majorante do tráfico transnacional de drogas, artigo 40, inciso 1, configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição da fronteira. Então, se ele é flagrado no aeroporto com cocaína na mala, tentando embarcar para outro país, se aplica essa causa de aumento de pena, mesmo que ele não consiga. Não é necessário transpor a fronteira, basta que ele tenha essa intenção. E lembrem-se que o tráfico internacional de drogas é a única hipótese pelo crime, de competência da Justiça Federal. O tráfico internacional é de competência da Vara Criminal Federal. Nem o tráfico interestadual vai para lá, só o internacional. É o artigo 70 da lei e a súmula 522 do STF. Então, o tráfico com o exterior, Justiça Federal. O tráfico interno, Justiça Estadual. Agora é óbvio, né? Você decora essas fórmulas e aí erra na prova. Obviamente que isso é quanto ao crime. O tráfico de drogas é julgado por quem? Pela Justiça Estadual. Ele só irá para a Justiça Federal quando for tráfico internacional. Mas imagina a seguinte situação, um delegado de polícia federal desvia drogas apreendidas no aeroporto e revende para traficante. Esse crime é de tráfico interno. Esse crime, a princípio, seria na Justiça do Estado, não é tráfico internacional. Então, se esse crime, a princípio, seria na Justiça do Estado, porque não é tráfico internacional, cuidado, porque você vai errar a questão. Se é um delegado de polícia federal que apreendeu essas drogas em razão do trabalho dele, em razão da função pública dele, e ele revende, você não acha que há um interesse da União em combater esse crime, já que ele é delegado federal? Claro, evidente. Então, obviamente, que numa situação como essa, a competência da Justiça Federal surge não por causa do tráfico, e sim por causa do artigo 109.4 da Constituição. Há interesse da União em apurar esse crime. Por ele ser um servidor público federal e ter praticado esse crime inerente ao cargo dele, à função dele. Um professor da UFRJ está traficando drogas dentro da UFRJ para os alunos da UFRJ. Não tem o interesse da União? Claro. Então esse interesse da União vai fazer com que a competência da Justiça Federal surja ali. Voltando lá para a lei. Inciso 2, praticar o crime prevalecendo-se de função pública, desempenho de missão de educação, professores, diretores de escola, públicas ou não, de poder familiar, os pais, o tutor, né, o pai adotivo, de guarda ou de vigilância. Então aqui uma relação do sujeito ativo com a vítima do crime. Inciso 3, se a infração tiver sido cometida nas dependências, ou seja, dentro, ou nas imediações, no entorno, de estabelecimentos prisionais, de entidades de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, uma indústria, por exemplo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Cuidado, né? Aqui é pacífico na jurisprudência que não basta que o crime seja praticado neste local ou nas imediações. É necessário que o crime tenha sido praticado ali por causa desse local. Eu estou vendendo drogas no trem, ok. Porque se eu estou só pegando o trem para levar a droga de um lugar para o outro, isso não tem nada a ver com trem. Se eu estou vendendo drogas nas imediações de uma escola porque eu quero vender para os estudantes, ok. Mas imagina se o depósito do traficante, um apartamento que ele alugou, é do lado de uma escola, mas não tem nada a ver com a escola. Ele não visa a escola. Ele está traficando na imediação da escola, mas ele não tem nada a ver com a escola. Então não há o aumento de pena. É necessário que se relacione com esses lugares o tráfico de drogas daquela pessoa. Inciso 4.
Violência, grave ameaça, emprego de arma, ou seja, o tráfico com processos de intimidação. O tráfico armado, o tráfico violento, o tráfico que ameaça gravemente as pessoas, ele tem um aumento de pena. A violência não é a violência não é inerente ao tráfico, né? O tráfico de drogas é um crime contra a saúde pública, de perigo abstrato, mas se ele for realizado com esses processos de intimidação, a pena dele será aumentada. Tráfico interestadual no inciso 5, o mesmo comentário que eu fiz para o tráfico internacional. O enunciado 587 da súmula do STJ, 587, para o internacional era o 607, agora é o 587. Dispõe que o tráfico entre estados não precisa dar passagem pela fronteira, basta que fique inequívoca essa intenção. Então, se eu flagro um traficante com uma mala cheia de maconha num ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro com destino a São Paulo, ou na estrada Via Dutra, que é a via que leva daqui até São Paulo, quase chegando à fronteira, já fica claro que esse tráfico era entre estados e já se aplica aqui o aumento de pena. Cuidado, né? Se o tráfico internacional envolver mais de um estado, ou seja, ele está trazendo a droga do Paraguai para o Rio de Janeiro, necessariamente ele vai passar pelo Paraná, por São Paulo, ou pelo Mato Grosso, por Minas, enfim, ele vai ter que passar por algum lugar. Se ele passar, Mato Grosso do Sul, né? Se ele passar por esses estados para chegar no Rio de Janeiro, isso caracterizaria ao mesmo tempo um tráfico internacional, né, Paraguai e Brasil, e um tráfico interestadual, porque ele vai passar por estados até chegar no Rio de Janeiro. A nossa doutrina tem entendido que se o objetivo era levar a droga daqui para cá, ainda que ele passe por outros estados, só um aumento, só o aumento do tráfico internacional. Agora, se ficar caracterizado que ele realmente visava um tráfico internacional para vários estados, ou seja, que essa interestadualidade também é um elemento ligado a ele, uma parte da droga seria produzida aqui para ser vendida no outro estado e tal, né, importou do Paraguai para produzir em São Paulo e depois vender no Rio de Janeiro, é possível aplicar as duas causas de aumento. Voltando lá na lei para a gente concluir aqui. O inciso 6, quando o tráfico envolver criança ou adolescente, ou visar criança ou adolescente. São duas situações, né? Quando envolver é a criança ou adolescente como traficante. E aí é claro que isso absorve aquele crime de corrupção de menores previsto lá no ECA. Então o crime de corrupção de menores do ECA será absorvido. Ele responderá apenas pelo crime de tráfico com o aumento de pena. Ou quando o tráfico, isso é para o envolver, ou quando o tráfico visar atingir criança ou adolescente. E aí é a criança ou adolescente como vítima do tráfico, né? Aquele destinatário das drogas. E aí, obviamente, que isso prevalece pelo princípio da especialidade sobre aquele crime do artigo 243 do ECA. O 243 do ECA fica apenas para outras situações, como, por exemplo, bebida alcoólica, nicotina, substâncias que não estão no rol de drogas. Se a substância estiver no rol de drogas, fica no tráfico de drogas. E, por último, a gente já tratou o agente financiar ou custear a prática do tráfico. Se ele financiar ou custear a prática do tráfico, se caracteriza aqui mais uma causa de aumento de pena para ele, porque ele financiou ou custeou a prática do tráfico de drogas ali. Muito bem, com isso, pessoal, eu fecho esse bloco. A gente vai ter que fazer mais um bloco da lei de drogas, tratando aí de uns últimos aspectos inerentes à lei. A gente já volta. Muito bem, pessoal. Bloco final aqui da aula de drogas. A aula de drogas é sempre extensa, né? Porque cai muito na prova e tem muitos detalhes. Então, é sempre uma aula maior. A gente viu aí as causas de aumento do artigo 40, comentamos as súmulas, as questões de especialidade. Vamos agora aqui para o artigo 41. O artigo 41, ele traz uma hipótese de colaboração premiada ou delação premiada. Então fique atento lá na prova, né, com hipóteses como essas. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial, então na fase do inquérito, ou com processo criminal, portanto na fase de processo,
na identificação dos demais coautores, então aqui está a eficácia dela, né? A identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Então, uma colaboração exclusivamente para hipóteses de coautoria ou de participação, de concurso de pessoas, né? Ou até mesmo de associação criminosa, de associação para o tráfico, desculpem, na qual um dos agentes foi preso primeiro e aí delatou os demais, dizendo quem são os coautores ou partícipes dele. Ou então, a delação dele proporcionou a recuperação do produto do crime. Seja do produto do crime no sentido dos lucros do crime, do dinheiro obtido com o crime, seja a recuperação de drogas mesmo, do objeto material lá do crime, das drogas. É uma delação premiada como causa de diminuição de pena lá na terceira fase da dosimetria da pena, reduzindo a pena de 1 a 2/3. Já o artigo 42, a gente já comentou. O juiz, na hora da dosimetria da pena desses crimes, na primeira etapa, quando ele sai da pena mínima e fixa a pena base, deve analisar a natureza e a quantidade da substância ou do produto e a personalidade e a conduta social com preponderância. Ou seja, entre todos os elementos do 59, culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e etc., devem prevalecer, devem ter uma preponderância para elevar, portanto, a pena, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente. Mas lembre-se que hoje é pacífico nas duas turmas do STJ que personalidade e conduta social não podem ser aferidas por antecedentes criminais. Então, o fato do agente ter antecedentes criminais ruins pesa como mau antecedente, mas não como personalidade ou conduta social. Personalidade e conduta social têm que ser aferidas de outra forma. Via testemunhas, via perícia psicológica e não via antecedentes criminais. Já o 43 trata especificamente da fixação da pena de multa, vou pulá-lo, e aí a gente chega ao 44. O artigo 44 é aquele artigo que traz o maior rigor na aplicação da lei de drogas. Ele dispõe que nos crimes, atenção aqui, ó, nos crimes do 33 caput e parágrafo 1º e 34 a 37, então ele exclui aqui o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do tráfico, que são aquelas hipóteses privilegiadas. É no 33 caput e parágrafo 1º e 34 a 37. Então, tráfico de maquinário, associação para o tráfico, financiamento e o informante. Então, o tráfico de drogas propriamente dito, e depois o tráfico de maquinário no 34, a associação para o tráfico no 35, o financiamento do tráfico no 36 e o informante do 37. Esses crimes são inafiançáveis. Ok, são inafiançáveis. Tá certo, realmente não comportam fiança. O tráfico é equiparado a hediondo, por isso em si ele já não comportaria mesmo, porque a Constituição proibiu, e o legislador pode estender isso a esses crimes correlatos ao tráfico. Beleza. Insuscetíveis de sursi. Não. Embora a lei tenha previsto essa impossibilidade do sursi, isso viola o princípio da individualização da pena. Sursi penal, suspensão condicional da pena, é decidido pelo juiz. Então, tanto o sursi penal, que é a suspensão condicional da pena, condenou alguém a uma pena até 2 anos, artigo 77 do Código Penal, quanto a pena restritiva, que a gente já comentou e vai comentar aqui de novo, não podem ser proibidas objetivamente. Esse crime não admite sursi, esse crime não admite PRD. São requisitos ligados à individualização da pena, que devem ser analisados no caso concreto para aquele agente, para aquela pessoa, e não de forma genérica, de forma objetiva. Portanto, vamos voltar lá. Essa proibição do sursi é inconstitucional, da mesma forma que a pena restritiva de direito. Então você já pode eliminar os dois aí. Cabe sursi e cabe pena restritiva de direitos, desde que o juiz, analisando os requisitos do sursi no artigo 77 do Código Penal, da PRD no 44, chegue à conclusão de que o condenado faz jus a ela. Faz jus à suspensão ou faz jus à pena restritiva de direitos. Não cabe graça, ok, não cabe graça.
Na aula de crimes hediondos a gente comentou bastante sobre a graça. Não cabe indulto, ok, não cabe indulto. Então não cabe nem indulto individual, que é a graça, nem indulto coletivo, que é o indulto. Não cabe anistia. Então não pode ser anistiado pelo poder legislativo. Ok, tudo certo. Ok? Então graça, indulto e anistia realmente estão proibidos, tudo bem. Não cabe liberdade provisória. Claro que cabe, né? A fiança está proibida, mas a liberdade provisória sem fiança é permitida hoje nos crimes hediondos, é permitida hoje em crimes mais graves, então ela cabe aqui também. Então essa proibição da liberdade provisória viola a presunção de inocência. Fiança, tudo bem, é inafiançável, mas cabe liberdade provisória sem fiança. A proibição da liberdade provisória é inconstitucional por violar o princípio da presunção de inocência. Então, aqui do artigo 44, o que sobra é a inafiançabilidade e a insuscetibilidade de graça, indulto e anistia. Isso está ok. Sursi, liberdade provisória e pena restritiva, cabe sim. Cabem sim. Já o parágrafo único trata do livramento condicional, fixando 2/3 e proibindo na reincidência específica. Logo, repete a regra da Lei de Crimes Hediondos, repete a regra do artigo 83, inciso 5 do Código Penal. E aí toma cuidado, né? Porque, por exemplo, associação para o tráfico é hediondo? Não. Informante do tráfico é hediondo? Não, não é equiparado a hediondo. Então, se você pensar que ele não é equiparado a hediondo, você vai acabar dizendo que ele tem livramento com a regra comum, 1/3 se primário, metade se reincidente doloso. Não. Mesmo não sendo hediondo, o livramento será com 2/3 e será vedado se tiver reincidência específica. O parágrafo único aqui trata dos crimes do 33 caput até o 34 a 37. Então trata de todos eles. Isso significa que está proibido o livramento se eles forem reincidentes específicos nesses crimes. E que o livramento para esses crimes é só com 2/3 da pena. Então toma cuidado com essa regra. 45, uma regra de inimputabilidade, considerou como inimputável o dependente químico. Então, aqui, primeira hipótese, o dependente dessas drogas. Se a questão disser que ele era dependente dessas drogas, você vai colocá-lo aqui, ou no 45 ou no 46, pode ser num dos dois. E segundo, quando ele foi obrigado a usar por caso fortuito ou força maior. Então, aqui na frente, caso fortuito ou força maior. Usou a droga sem saber, né, por caso fortuito, misturaram no açúcar da casa dele, ou por força maior, foi obrigado a usar, foi obrigado a cheirar cocaína, foi obrigado a cheirar lança-perfume e tal. De droga, então norma penal em branco, usar a portaria da Anvisa. Se for álcool, vai para o Código Penal. Se for nicotina, vai para o Código Penal. Se for um medicamento que não está no rol de drogas, vai para o Código Penal. Aqui só vão ficar aqueles do rol de drogas. Era, ao tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração penal. Então pode ser um crime da lei de drogas, mas pode ser também um crime lá do Código Penal. Qualquer que seja a infração penal dele. Inteiramente incapaz. Então, o que a gente está falando? Duas situações, dependência química ou uso involuntário, caso fortuito ou força maior. Dependência química ou uso involuntário, que gerou incapacidade dele. Ele tem que ficar incapaz, a perícia vai ter que dizer isso. Ele será absolvido. É excluída a culpabilidade dele, ele é inimputável, e sendo inimputável, será absolvido. E aí o parágrafo único diz que no caso de absolvição, o juiz pode aplicar um tratamento médico adequado. Isso é claro que é para o dependente, né? Para quem foi obrigado a usar, não tem tratamento médico nenhum. No momento do julgamento, o cara já está mais do que bom. Então isso aqui é para o dependente químico. Então, para o dependente químico, tem essa relação. Já o artigo 46 trata exatamente da mesma situação, dependente químico e uso involuntário, exatamente a mesma situação, só que agora ele não possuía a plena capacidade. Ele era capaz, mas ele não possuía a plena capacidade, ou seja, um semi-imputável. E aí ele vai ter só diminuição de pena. A pena dele vai ser diminuída de 1 a 2/3. Então são duas situações aqui
dentro de cada artigo, a dependência e o uso involuntário. Se gerar incapacidade, 45, inimputável, isenta de pena, talvez medida de segurança, de tratamento, no caso do dependente. É medida de segurança, a natureza daquele tratamento é de medida de segurança. Já no 46, a gente tem um semi-imputável pelas mesmas razões, pela pela dependência química ou pelo uso involuntário. Só que agora a capacidade dele foi mantida, só não era plena. Ele tinha alguma capacidade, e isso vai gerar apenas redução de pena para ele. Bacana? Essa redução de pena aplicada pelo juiz lá na terceira fase. Obviamente que esses dois artigos, 45 e 46, prevalecem pelo princípio da especialidade sobre o Código Penal, sobre o 26 e o 28 do Código Penal. Mas quando? O que diferencia os dois? Porque lá também pode ser dependência química, lá também pode ser uso involuntário, sim. O que vai diferenciar os dois é a substância. Se a substância era droga do rol da Anvisa. Esse dispositivo só se aplica para as drogas do rol da Anvisa, evidentemente. Então, se essa droga era uma droga do rol da Anvisa, ok, eu vou aplicar o dispositivo. Se não, não. Se não, não. Então, isso é que vai estabelecer aqui a diferença entre o Código Penal ou a lei de drogas. Né? O princípio da especialidade aqui está nessa palavra, drogas, que traz dentro dela uma portaria imensa da Anvisa, que é a portaria 344. Aliás, eu acho até que você deveria olhar a portaria. Legal? Dá uma olhada na portaria, lê para você ver quais são as substâncias que devem ser consideradas ali como drogas, quais são as substâncias que devem ser consideradas para fins de aplicação da lei de drogas numa hipótese como aquelas ali. Por fim, pessoal, para a gente encerrar os aspectos penais, o artigo 47, vamos lá dar uma olhada, ele determina que na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observando o disposto no artigo 26 dessa lei. Ou seja, a necessidade de tratamento médico, o juiz pode determinar que o tratamento médico ocorra naquelas circunstâncias ali. É uma determinação que o juiz fará naquela situação. Muito bem, para a gente encerrar, eu quero só fazer um comentário com vocês, um comentário complementar, sobre o RE 635659. Esse recurso extraordinário, 635659, ele está, no momento, tramitando no STF e com uma possibilidade real de entrar em pauta em breve para julgamento. Esse RE, pessoal, ele trata da descriminalização do uso de drogas. Mais especificamente, né, o RE, ele trata de uma situação inerente à maconha. E alguns ministros já limitaram a abrangência do RE, do julgamento do RE, à questão da maconha. Ou seja, eles não vão analisar o artigo 28 em abstrato. Eles vão analisar o artigo 28 em referência à maconha. E já houve o voto do relator, que é o ministro Gilmar Mendes, no sentido da inconstitucionalidade do crime. Que o crime de uso de drogas não deveria ser crime. Depois votou o ministro Fachin, que era o mais novo na época, e ele também votou pela inconstitucionalidade, mas ele delimitou a maconha porque o RE trata de maconha. Depois votou o ministro Barroso, acompanhou o ministro Fachin. Então, dois aí pela inconstitucionalidade, só que apenas em relação à maconha. O ministro Gilmar Mendes amplo, os dois ministros em relação à maconha. Aí o ministro, para ver como isso é antigo, o ministro Teori Zavascki pediu vista e morreu. E aí o processo está com o ministro Alexandre de Moraes desde então, desde que ele tomou posse, está lá no gabinete dele com pedido de vista, que era do Zavascki. Eu acredito que o Alexandre de Moraes, pelas coisas que ele fez quando ele estava como ministro da Justiça no governo do Michel Temer, ele vai votar pela manutenção do crime, de que o uso de drogas continue sendo considerado como crime. Me parece que a tendência dele é essa. E é muito difícil você tentar adivinhar decisões do STF, né? Mas eu acho que a gente tem aí pelo menos mais 3 ministros na composição atual do tribunal para votar pela inconstitucionalidade.
o ministro Toffoli, o ministro Lewandowski e o ministro Marco Aurélio. Então nós teríamos aqui já votados, né, já conhecidos, 3 ministros, Gilmar Mendes, Fachin e Barroso. Aliás, essa é a posição do Barroso reiteradamente, ele inclusive tem concedido o habeas corpus com base nesse RE, embora ainda não tenha nem sido julgado. E do outro lado, tem 3 aqui possíveis votos, pela forma como eles pensam, pela forma como eles votam em matéria penal, para votarem nesse sentido. Dias Toffoli, Lewandowski e Marco Aurélio. Não sei o que as 2 ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, votariam. É uma incógnita. E também não sei o que o ministro Celso de Mello votaria. Até acho que, se o ministro Celso de Mello se aposentar e o ministro Moro for indicado para o STF, eu já assisti algumas palestras do ministro Moro dizendo que é preciso pensar sobre a questão das drogas. Então, talvez ele nos surpreenda lá. As pessoas acham que ele é muito conservador. Não sei se ele é conservador. Acho que ele tem ele é obstinado com lance de corrupção. Mas não sei se ele é conservador em matéria penal, em temas como aborto, ou como drogas e tal. Acho que não. Acho que ele pode surpreender aí o pessoal da bancada conservadora que acha que ele é um lei e ordem e tal. Ele é um cara de combate à corrupção. Mas não sei se ele é um cara lei e ordem, assim como as pessoas estão pensando, não. Mas, enfim, não dá para prever a decisão, mas há uma tendência a isso. Então acompanhe esse RE, porque esse RE pode descriminalizar o uso de drogas. A ideia é que o artigo 28 da Lei de Drogas seja mantido, mas que ele seja mantido como uma infração administrativa e não como infração penal. Se a gente for pensar, já é. Porque não tem pena privativa de liberdade. E a condenação não gera efeito condenatório. A única coisa que vai mudar é que, ao invés de ter que ir para a justiça criminal, para o GCRIM, para aplicar, vai aplicar numa junta administrativa. Provavelmente num órgão administrativo, com um processo administrativo. Então, me parece que isso é uma questão hoje pouquíssimo relevante sobre o prisma de consequência. Legal? Mas muitíssimo relevante sobre o prisma da política de drogas. De mostrar que o Brasil evoluiu e que não considera mais o usuário de drogas como criminoso. E isso é importante, tem um efeito simbólico relevante, psicológico relevante sobre o usuário de drogas. Isso é um caminhar, né? Um caminhar que reconhece que a política de drogas é falida, que a política de drogas não combate a droga, não consegue evitar que as pessoas usem droga, que a gente tem que achar uma nova política de droga. Que eu não sei exatamente qual é, tenho as minhas ideologias, mas não vem ao caso. É isso, pessoal. Com isso a gente fecha aqui a aula sobre lei de drogas. Valeu, até mais.